irmãos. O copo d'água está mais embaixo porque eu fiz o favor de derrubar o negócio que estava aqui, que eu que quebrei. Essa semana é bom que eu vou fazendo um exercíciozinho aqui de vez em quando. Vou fazendo, que é bom que eu estou treinando a coluna. Mas olha só, nós queremos pensar hoje sobre, dentro desse tema que a gente está trabalhando, vivendo em família, nós queremos que você e eu aqui pensemos sobre as decepções. E o que é decepção? O que é problema? O que é dificuldade? O que a gente passa, né, na vida? Todo mundo passa por dificuldade, por problema. O terrível da gente... a solução veio, né? Vai parar aqui. Obrigado, Daniel. Todos nós passamos por problemas, por decepções, por dificuldades, tristezas, e tem hora que ela vem do lugar que a gente não queria. A gente não esperava que ela acontecesse, e, infelizmente, ela acontece. Tá? Mas, de qualquer maneira, o melhor investimento que a gente pode fazer é na família. Por isso que nós estamos o mês todo falando sobre família. Não tem nada melhor que você possa gastar aí que com a sua família. Tempo, atenção, cuidado, ouvir, participar das coisas que acontecem na sua família. De alguma maneira, não dá para participar de tudo, tem coisa que a gente não consegue acompanhar, não faz parte do ritmo da gente, mas, de alguma maneira, você precisa investir na sua casa, investir na sua esposa, no seu esposo, seus filhos, seus pais. Não tenha miséria na hora de gastar tempo, energia, emoções com essas pessoas, com a sua igreja. A gente não pode ter preguiça na hora de investir na família da fé. Não podemos ficar assim, receosos, pensando se vale a pena, se não vale. Vale muito a pena, é muito bom. E todo o trabalho investido aqui é algo que vale a pena você fazer. É o melhor investimento. Eu não vou dizer que é o maior investimento da sua vida, mas é um ótimo investimento. Você investir naqueles que Deus colocou ao seu redor, na sua casa, no seu trabalho também. Tem gente que passa tanto tempo no serviço que a família, para alguns, acaba sendo um serviço. Os colegas de trabalho se tornam tão íntimos, são tão próximos, convivem tanto, passam tanto tempo nos seus afazeres ali, juntos, que acabam participando das suas crises, dos seus problemas, das suas alegrias também, uns com os outros, e acaba se tornando uma grande família também no trabalho. Se ali for um tipo de família para você, invista ali também, mas claro que o nosso foco é a família da fé, a família de sangue, essa que Deus nos deu aqui na face da terra. É um ótimo investimento, nada que você fizer é perdido. E nós já vimos fazendo isso, a gente tem tratado dessa questão nos últimos encontros aqui, desde o início de maio, e a gente vai até dia 31 de maio falando sobre isso. 9 encontros, eu já até perdi a conta, não sei se hoje é o 5º ou 6º encontro, estou achando que hoje é o 5º, ou 6º, não importa. A gente está falando sobre família. Então, nós falamos no início sobre a família de Jesus, quando ele tinha 12 anos, e vimos ali um monte de coisa interessante, que são importantes a gente lembrar, dentre elas, como a mãe de Jesus, uma mulher muito sábia na hora de tratar das crises que apareceram naquele momento, ali, quando Jesus ficou sumido, quando ele tinha 12 anos. Como que ela tratou disso com uma sabedoria assim, espetacular, demonstrando equilíbrio na fala, equilíbrio no jeito de tratar aquilo ali, e, ao mesmo tempo, expondo as suas emoções, falando que ela e José estavam aflitos, angustiados. Eles ficaram 3 dias procurando um filho perdido de 12 anos, e ela não teve vergonha de dizer isso. Olha, eu fiquei com o coração quase saindo pela boca, porque você sumiu. Expressar os sentimentos é um negócio necessário. A gente precisa fazer isso, até para que os sentimentos se mantenham saudáveis. É interessante que eu e você, de tempo em tempo, a gente consiga conversar isso com alguém. A gente fale, trate e mantenha as coisas ajustadas, porque senão a gente vai represando os sentimentos e isso acaba atrapalhando a gente viver. Outra coisa que nós já vimos aqui nesses dias, nós escutamos aqui um irmão Austélio, e não é apelido, o nome dele é Austélio mesmo, tá, gente? Não precisa ficar achando que eu estou abusando do rapaz, não. Se alguém abusou, não sou eu, né? Ele esteve falando para a gente aqui dos perigos da indiferença, como que
Ficar fingindo que um problema não está acontecendo é pior e pode trazer danos terríveis. Ele usou para nos alertar sobre isso. Aqui é a família de Davi. Davi, Absalão, e mostrou para a gente como que isso é perigoso. A gente, às vezes, fica enjoado, acontece um negócio de falar, não quero me desgastar com isso, não estou a fim de mexer com esse negócio, a gente vai empurrando com a barriga e é pior. O problema pode se tornar um problema ruim, pode se tornar ainda muito pior, gigantesco e fora de controle se a gente continuar fazendo assim. Ainda ouvimos um outro irmão, o pastor Márcio, que pregou aqui, dizendo para nós sobre a necessidade da gente estar indo sempre onde Jesus está e apresentando para Ele todas as nossas dificuldades. Não importa quais são, não importa o tanto que a gente precisa andar, se for preciso, o esforço sempre é bem-vindo, é um bom investimento. E ouvir o que Jesus fala e acreditar naquilo que Jesus fala e colocar confiança ali de tal forma que pode virar as costas e ir embora para casa, porque o que Jesus falou é suficiente. A gente viu isso aqui também. Mas hoje, eu quero dizer para você que nós precisamos, vivendo em família, vencer as decepções. E eu acredito muito que a gente só consegue vencer as decepções que são comuns, que acontecem com a gente, por causa de fazermos como Maria fez, por exemplo, manter as emoções equilibradas, porque tem hora que o trem sai da linha, as coisas desencontram realmente. Nós, por mais controladores, preocupados, sistemáticos, não importa, o nome que você quiser dar para isso, crentes, dedicados a Deus, não importa, por mais que a gente faça tudo certinho, não temos garantia de que as coisas vão funcionar do jeito que nós esperamos. A gente precisa estar atento para isso. Nós vamos treinar, vamos fazer, vamos nos dedicar, a gente vai investir, a gente vai gastar tempo, emoção, demonstrar carinho, amor, cuidado, e mesmo assim pode ser que a coisa não funcione. Deixa eu colocar uma frase para você aqui, só para ver se você conhece. Quem que falou essa frase? Está escrito aí, não importa... Vamos ler junto? Quanto você... É assim que se ganha. Quem falou? Quem foi o filósofo que falou isso? O Rock, né? Vamos dar os créditos para o cara que está aí. A verdade é que ele está falando isso por causa da luta de boxe, isso serve de inspiração para muita gente na vida, as coisas e tal. O fato é que para nós, meus irmãos, nós não temos essa perspectiva da vida, não. É importante, tanto que a gente aguenta apanhar. Não porque a gente não vai apanhar, não porque a vida não vai nos bater, porque as coisas não vão acontecer de forma estranha para a gente. O fato é o quanto que a gente consegue seguir obedecendo às ordens daquele que guia a nossa vida. Não é a gente ter preparo em nós mesmos, porque nós já sabemos, como cristãos, que nós não somos suficientes para nada. A gente não consegue nem prestar a Deus uma oração perfeita, porque a Bíblia fala que até as nossas orações, o Espírito Santo, Ele aperfeiçoa as nossas falas diante de Deus, porque elas já vão contaminadas. Até quando a gente fala Santo Deus, tem hora que o nosso santo não é o Santo Deus mesmo, não. A gente está falando Santo Deus só porque a gente quer, de alguma maneira, ganhar já a vontade de Deus a nosso favor. A gente quer colocar Deus a favor da gente, assim como alguns se aproximavam de Jesus falando, bom mestre, rabi. Tem hora que o teu santo nosso para Deus é pecaminoso, porque nós não estamos chamando Ele de santo, reconhecendo Ele como perfeito, como Criador do céu e da terra, que como Criador e governador de todas as coisas, Ele pode fazer o que Ele quiser. Não, o santo é só para fazer uma massagem no ego, e agora eu vou e falo mais algumas coisas que eu quero, que eu desejo, e a gente nem sabe que está fazendo isso. Tem hora que isso pode acontecer de forma muito inconsciente. Por isso, a Bíblia fala que o Espírito Santo aperfeiçoa em nós as nossas orações. Ele fica ali e escuta o que a gente fala e apresenta para Deus do jeito certo. Mas a Bíblia está lotada, repleta de casos de gente que teve decepção, e eu quero considerar com você nessa noite o texto de Lucas capítulo 15.
do verso 11 em diante. Aí eu vou pedir para o Hugo passar de acordo com a leitura, porque eu não vou dar conta de fazer isso aqui, tá, Hugo? Para a gente ler esse texto e observar uma história que Jesus contou depois de duas e que tinha um propósito de mostrar Deus como Salvador, que salva pessoas de todos os jeitos. Havia uma reclamação, verso 1, verso 2 do capítulo 15, que Jesus estava misturando com a galera que não valia a pena. Jesus estava fazendo umas amizades assim que não eram muito interessantes. E aí Jesus conta 3 histórias para mostrar que a preocupação dele não é ficar bem na fita, sair na revista, sei lá, alguma revista dessa, sair na capa de alguma revista aí importante, que ele fosse considerado um cara de boas amizades, mas a preocupação dele é salvar vidas. Mas, dentre essas histórias, ele conta a história de uma ovelha que se perdeu, uma mulher que perdeu uma dracma, e ele conta a história de um pai também que teve os filhos meio desencontrados, e a gente vai olhar para essa história e olhar e aprender com esse pai como que a gente pode superar aí as dificuldades, os problemas que podem acontecer dentro da nossa casa. Então, vamos ler Lucas capítulo 15, versos 11 até o verso 32. Eu vou ler, vocês podem acompanhar a leitura na sua Bíblia. Se quiser ler junto, pode ler junto também, se conseguir. Vamos todos juntos então, tá bom? Amém, meus irmãos? Estamos ligados aí? Amém? Vamos lá. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens, os bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu as músicas e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Que Deus nos abençoe. Eu quero pensar com você assim: por que pode dar errado? Apesar do esforço, apesar do pai, dessa parábola aqui ser a figura de Deus, e certamente ele não fez nada de errado com aquele menino, com nenhum dos dois, assim como, teoricamente, nós também deixamos de errar em alguns momentos, e mesmo assim, fazendo as coisas certas, explicando tudo, dando a orientação correta, acontecem coisas ruins. Sabe, meus irmãos, nós não temos... a gente decepcionar nessa vida é uma coisa que faz parte. Aí a gente não tem controle de tudo.
Nós depositamos a nossa confiança num monte de coisa. E, em algum momento, por mais que a gente tenha boa intenção, por mais que a gente tenha uma visão direcionada para aquilo, aquilo pode dar errado, pode não funcionar. A gente está sujeito a essas coisas, não há garantia. Não é uma receita de bolo, e até mesmo as receitas de bolo costumam dar errado. As pessoas já me falaram várias vezes que fizeram tudo do jeito que estava ali e não funcionou no final. A vida não é assim também, ela não é uma mecânica, ela não é uma matemática exata, as coisas acontecem nem sempre do jeito que a gente esperava, do jeito que a gente investiu. A gente gasta, a gente investe, a gente dedica, a gente coloca a nossa mão, a nossa fé, e as coisas nem sempre funcionam. Só para você pensar, essa semana está rica de exemplos. Pelo menos, para mim, na quarta-feira foi um modelo, né? Que eu recebi de mensagem aí dos irmãos aqui da igreja, de outros lugares, gente oferecendo remédio para a cabeça doendo, na quarta-feira, depois das 11 e tanto, assim, beirando a meia-noite, recebi. O Murilo também deve ter recebido, né? Já conversamos ali fora, ele compartilha da mesma dor que eu. Porque a gente coloca algumas esperanças, assim, mesmo que momentâneas em algumas coisas, a gente tem, sabe, predileções, gostos, e de repente não funciona. Mas o que não é bom para a gente, às vezes é bom para outro, né? O que ficou de gente do lado contrário, alegre, eu fiquei feliz por eles. Ficaram na alegria de ver a gente caindo, e ficaram satisfeitos. Mas pior do que isso, na quarta-feira, foi o que está, assim, bombardeando aí os noticiários. Está até difícil de assistir no notícia, porque só se fala nisso. Delação, gravação, aí vem aquele monte de conversa, aparece uma turma querendo dividir o Brasil em 2 pedaços de novo, polarizar as coisas. O fato é que as pessoas furam, vacilam, erram. Nós depositamos confiança em gente, em time de futebol, em partido, inclusive na nossa maneira de ser crente, na nossa maneira de levar a família, e tem hora que não vai dar certo. Não vai funcionar, infelizmente, por mais bem intencionado que a gente esteja. E nesse caso aqui, principalmente olhando para esse texto, o que poderia levar um rapaz sendo criado por um pai bom? Porque a gente sabe que o pai é bom, ele é um pai que faz questão dos filhos, a história deixa isso muito clara. Mas por que esse moço vai embora? Por que as coisas dão errado? Por que elas, de vez em quando, não funcionam? Eu sugeria pelo menos 3 coisas que podem servir para a gente pensar. Primeiro, porque existe uma sedução na propaganda. O cara estava dentro de casa, ele tinha tudo ali que precisava, ele tinha um pai bem de vida, tanto é um pai bem de vida que quando ele volta tem uma festa, e a festa é uma festa que, por exemplo, eu nunca tive. Uma festa que tem gente tocando música para ele, pela volta dele. Não sei se era o Roupa Nova, não sei se quem que eles contrataram na época, tomara que seja alguma coisa de bom gosto, né? Duvido que era funk. Mas tinha uma música rolando, churrasco. Aconteceu, um pai bom. Mas ele ficou seduzido por algum momento, algumas coisas foram faladas, e ele pensou assim, não, aqui não é bom. Bom é o que estão falando que tem lá longe, num outro lugar. E todos nós aqui estamos sujeitos a esse tipo de conversa. Bom não é o que ensina na igreja. Da igreja é careta, é ridículo, é bobo, é ultrapassado, é infantil, é improvável, é um negócio assim, só para quem é crente mesmo, tem que ser crente para acreditar nesse livro aí. E a gente escuta, porque vem uma outra propaganda. Na verdade, tem uma propaganda a favor da fé e tem outras, muitas tantas, contra a nossa crença, contra o que nós acreditamos. E em algum momento isso pode seduzir a gente, porque parece mesmo, tem hora que parece que aquele que não está fazendo o que é correto está vivendo melhor. Quantos crentes já não passaram por esse tipo de sedução? Asaf foi um cara que ficou assim, quase procurou um psiquiatra, porque ele estava assim, desesperado. Olhava para os não crentes da época dele e ele falava assim, esse pessoal não leva Deus a sério, eles são, assim, eles levam Deus de qualquer maneira, Deus para eles não vale nada. E
tudo que eles fazem dá certo. É mais ou menos com aquele colega seu de trabalho que é safado, ele trai a esposa, ele é bandido, e ele parece que vive mais alegre que você. Talvez aquela colega sua que você tem, que é casada também, e que é uma pessoa na frente das pessoas, da sociedade, mas é outra atrás do computador. E vive uma vida dupla, tripla, sei lá, faz um monte de coisa, tem um monte de amante, um monte de troço, e parece que ela está vivendo melhor, parece mesmo. E você pode, de alguma maneira, em algum momento, estar fraco e olhar para aquilo e falar assim, parece que esse negócio é melhor, viver assim é mais interessante. Dá mais emoção, mexe, dá adrenalina, sei lá. A propaganda tem o poder de seduzir a gente, porque ela não mostra tudo que está incluído no produto, ela só mostra aquilo que ela quer mostrar. Um vendedor de imóveis americano, não é sério isso, porque ele é um cara de um seriado que chama Família Moderna. Ele disse que o segredo está não no que você fala, mas no que você deixa de fora para vender. Se você fala ele estava querendo vender um dia um carro antigo, ele falou, um carro que é uma raridade. Aí ele falava, o que eu vou deixar de fora? Não acha peça para comprar para isso. Um modelo que carrega toda a família. Claro que o pessoal fazia esse negócio, mas ninguém mais quer andar nisso. Ele botava entre parênteses. Então, a propaganda, ela só apresenta as coisas boas. Esse moço, você foi seduzido em algum momento porque tinha uma conversa que ia para outro lugar, e tanto que ele pegou o dinheiro com o pai, e ele já tinha um rumo certo, ele foi para lá. Então, cuidado com aquelas coisas que você escuta, que você fica dando atenção, que você vai deixando a abertura no seu coração, porque ela pode te afastar e pode fazer tudo dar errado. E se não for você, pode ser alguém da sua casa. Por que você fez tudo certo e de repente deu errado? Porque a pessoa escutou uma propaganda e gostou, ela foi seduzida por uma mentira, que aquilo ali era bom. Eu ainda não fiz a prova dos 9, mas quase todo mundo que entende, eu não sou entendido disso, por isso que eu não fiz, né? Diz que margarina é um negócio horroroso, que não faz bem para a saúde. Mas já tem uma que faz bem para o coração, tem uma propaganda que fala assim, essa aqui é a que cuida do coração. Se o negócio é ruim, como é que eles arrumaram fazer uma propaganda para o coração? Aí eu, como não sou entendido e também não estou tão preocupado com a minha saúde assim, eu como a margarina sem ver, né? Qualquer uma que aparecer na minha frente, eu estou devorando e pronto. A liberdade de escolha. Tem um negócio que a gente queria que não fosse verdade, mas é que a gente faz escolhas. A gente não faz todas as escolhas da vida, a gente não tem capacidade e condição de fazer escolhas que cabem a Deus, mas tem um monte de escolhas que estão à nossa frente para fazer. E toda hora a gente pode escolher. Eu posso escolher, por exemplo, ficar aqui parado, como posso escolher ficar do lado de cá, posso tropeçar aqui, derrubar esse copo, eu tenho escolhas aqui nesse momento. E as pessoas que estão com a gente, da nossa família, também têm capacidade de escolha, ou possibilidade de escolha. Podem fazer uma escolha ruim, mas elas têm possibilidade de escolha. Esse negócio existe. Nós não somos marionetes, robôs e tal. O fato de Deus conhecer todas as coisas e ter predestinado todas as coisas não anula a nossa responsabilidade. E é um mistério que a gente vai ter que conviver com ele por toda a eternidade. Tem gente que fala assim, quando chegar no céu eu vou saber como é que é. Não vai. Não tem como saber. Deus continuará sendo Deus todo-poderoso, maior que todas as... Porque ele não cabe em nada, as coisas cabem nele. Ele que cria as coisas estão nele. E nós continuaremos sendo criaturas de Deus mesmo no céu. E lá não vai ter problema, porque não vai ter pecado. Mas enquanto estivermos aqui, nós faremos escolhas. A gente tem escolha, as pessoas têm escolha. Você fala para o seu filho assim, não mexe em tal coisa. Não põe a mão nisso. O que ele faz? Ele escolhe sim ou não. Aí você fala para não pôr, você dá um corretivo nele, do seu jeito aí. E ele escolhe fazer ou não fazer, ele para na sua frente, mas na hora que você vira as costas, ele faz de novo, ele está fazendo escolha. E está mostrando também o tanto que ele é pecador, quanto que ele é mentiroso, que quando você está olhando ele não faz, mas quando você vira as costas ele faz. O certo é que esse moço, por que dá errado? Eu quero que você pense o seguinte, por que algumas coisas falham e falem na nossa vida?
Por que algumas coisas vão, às vezes, tinha tudo para dar certo, mas dá errado? Porque existe propaganda que seduz, existem escolhas que as pessoas podem optar por elas e não são tão boas, e também tem o lance da comunicação, da ineficiência na comunicação. Eu quero explicar esse ponto para você não ficar achando que, às vezes, é você que falou errado. É porque tem gente que não escuta direito. A ineficiência, a falha na comunicação, o ruído de comunicação é o fato de que, assim, eu duvido que o pai não ensinou as coisas certas para aqueles 2 meninos. Mas cada um prefere escutar do jeito que quer. Então, é interessante que, de acordo com o momento que a gente está vivendo, algumas coisas fazem mais sentido. Dependendo do momento que a gente está vivendo, algumas coisas não fazem tanto sentido, a gente não está tão interessado nelas assim. E, por isso, a gente não escuta, a gente ouve de outra maneira. Não vai, nada, não... Recife. Aqui, Nordeste, tem uma praia lá que, de vez em quando, os tubarões atacam. Tem placa lá anunciando, tem gente falando, não nada aí, não vai para aí. O que acontece? Ele fala, não tem nada a ver. Aí ele pega a estatística e fala assim, não, mas é 1 em cada 1000 pessoas que acontece isso aqui, então eu vou ter que ser muito azarado para ser comigo, né? E às vezes entra e volta faltando um pedaço. É assim que a gente faz, a gente fica jogando com a sorte. Não é porque faltou conversa, faltou educação, faltou ensino, não, é porque a gente escuta e fala assim, não é comigo, é para o outro isso. Porque o que o pastor está falando, o que se prega na igreja, o que a escola dominical ensina, isso é para outro, não é para mim, isso é para outra pessoa. Mas vamos lá, por que as coisas dão errado? Eu sugeri apenas 3, tem mais coisa no texto, mas a gente vai seguir em frente aqui. Por que pode dar errado? Já foi, né? Opa! Vou botar as 3 de uma vez para não criar ansiedade nem em mim, nem em você, né? Diante disso, o que a gente pode fazer, meus irmãos? A gente precisa ter... Eu estou defendendo aqui, a tese é a seguinte, se não ficou claro, deixa eu fazer ela ficar clara de uma vez. Você e eu precisamos nos preparar para os momentos ruins, para o dia mau. A gente precisa estar atento que, quando a coisa der errado, a gente não pode perder a cabeça também e pular junto. A gente precisa se preparar para, quando as coisas não funcionarem direito, a gente não quebrar também, a gente não piorar também, porque longe da verdade nunca vai existir uma satisfação completa. O rapaz foi para lá e deu errado. Mais cedo ou mais tarde vai dar errado mesmo. Isso vai acontecer com qualquer ente da nossa família. Em algum momento, se ele ou ela, se você, se eu, se a gente se afastar daquilo que é correto, pode ser que por um momento funcione muito bacana, a gente se sinta bem, mas isso não vai perpetuar, não vai continuar, porque longe da verdade não tem jeito. Quando eu falo verdade, eu estou falando a única verdade. Não é esse negócio de verdade relativa, depende de quem está olhando, depende da ótica, não tem negócio de ótica, é Jesus Cristo, é a única verdade, não tem outra. É Ele desde Gênesis a Apocalipse, acabou. E toda vez que a gente se afasta disso, e quer abraçar, e deseja abraçar uma outra teoria, ou andar, caminhar com elas juntas, fazer com que elas andem abraçadas, não funciona. Não vai funcionar. Não vai dar certo. Porque só Jesus é suficiente para atender a demanda do meu coração, da minha alma, de tudo que eu sou. E tem hora que eu acho que Ele é pouco ainda. Eu brigo com Ele, discuto com Ele, Deus, mas eu não estou sentindo, você não está me agindo aqui do jeito que o Senhor não me atendeu, eu já estou orando por isso tem tanto tempo e o Senhor nada. Então, nós precisamos, irmão, diante disso, ter uma reserva emocional. Lembra que eu falei de Maria lá atrás, que não ficou represando um sentimento ruim, mas ela falou, compartilhou, e na hora que precisou, voltou para casa, na boa, sem ter que ir chamar o SAMU, porque deu um princípio de AVC, de tanto nervosismo. Não, porque ela falou, ela expôs, ela manteve-se saudável, e a gente precisa também tentar se manter saudável, para poder, na hora que alguma coisa der errado, pensar que em algum momento as coisas podem voltar de novo, porque quem se afasta da verdade não vai conseguir viver bem com isso. Quando ele se retornar, usando a história aqui que a gente está pensando nela para a nossa reflexão, a gente precisa ter energia para aceitar a pessoa, para ajustar de novo aquilo que quebrou, para colocar no lugar as coisas. Eu fico imaginando se esse moço sai de casa e esse pai fica depressivo. E ele começa a tomar remédios controlados todo dia.
daqueles bacana que você toma assim um monte, um para te dar alegria, o outro para te desligar, o outro para não sei o quê, e assim a pessoa passa 24 horas por dia, 8 ela passa acordada mais ou menos, o resto ela fica dopada. Perde expectativa, não consegue enxergar, vislumbrar o futuro, para de tomar conta da fazenda, não tem mais condição, outro tem que administrar, o outro que vai administrar tem outros interesses, outra visão, de repente não cuida direito. E aí esse moço lá, não sei quanto tempo durou isso, mas aí lá na frente ele se arrepende, resolve voltar para casa, prepara até um discurso, a gente quando lê o texto percebe isso, que ele prepara um discurso e ele nem deseja mais ser tratado como um filho, ele quer ser tratado como um empregado, porque o empregado está no lucro, porque lá onde ele estava pior do que o empregado do pai dele. E ele volta, mas quando ele volta, o pai não parou a vida por causa desse filho. Eu duvido que o pai não tenha ficado triste, angustiado, decepcionado com a decisão dele lá atrás. Mas ele continuou tocando a vida do mesmo jeito, sem parar. Olha aqui para mim, presta atenção numa coisa. Quando as coisas derem errado na sua vida, lembra que é uma coisa que está dando errado. Você não tem que chutar todas as outras por causa disso. A gente vai olhando para a Bíblia, a gente tem um monte de exemplo. Deus criou o paraíso, colocou lá o homem e a mulher, e falou com eles, tem essa regra aqui, simples, básica, fácil de resolver. Cumpriram? Sim ou não? Não. Aí Deus foi, pegou, adoeceu. Parou. Vamos parar o mundo, porque Adão e Eva, estou decepcionado. Estou triste, estou angustiado. Foi assim, meus irmãos, que aconteceu? Não, tocou a vida. Continuou com o seu plano. Algo maior ia acontecer, ele já tinha tudo calculado. Ele falou, não, isso aqui não vai me parar. Lá na frente, vamos pegar alguns personagens bíblicos apenas para exemplo. Ele colocou um rei, que ele mesmo fala desse rei de uma maneira muito especial, muito carinhosa. Fala que ele era um homem que tinha um coração parecido com o dele. Quem que é esse rei, gente? Davi. Vocês conhecem a Bíblia, que bom. E o Davi foi um cara ninja, né? Assim, fera, só fez coisa bacana, não foi? Ele nunca adulterou, não intentou contar a vida de ninguém, não é? Nunca foi omisso no cuidado da sua casa, da sua família. E aí o que Deus fez? Mais uma vez, procurou um consultório e foi parar, porque falou assim, vou desistir de ser Deus, porque afinal de contas, Davi, o cara mais parecido, com o coração mais parecido com o meu, olha o que ele faz. Coloca, além de pegar a mulher do cara, ele ainda dá um jeito de dar um sumiço no cara ainda. Faz uma treta lá para o cara ir lá para frente da guerra, tomar na cabeça e morrer. Ele praticamente mata o cara. Deus viu Davi fazer isso e não parou. Ele continuou com seus planos, com o projeto dele para a humanidade. Não freou ali. E nem pode acontecer isso comigo, com você. Sabe, se a gente quer viver uma vida diferente como cristão, como crente, a gente precisa olhar para Deus e aprender com Ele mesmo. Não tem outro modelo melhor. Você acha que, olhando para algum pensador da nossa época, o Rock Balboa, não importa o tanto que você bate, o tanto que você aguenta tomar soco na cara, não vai funcionar. Você tem que olhar para Deus e falar assim, não, por causa de Deus não ter parado, eu continuo também. Porque é Ele que me move, é Ele que me sustenta. Vamos dar uma adiantada na história e vamos pensar em Jesus Cristo. Jesus Cristo escolheu uns caras para andar com Ele, só bacana, gente inteligente, estudada, filósofo, pensador, não foi assim? Claro que não, porque não precisa. E nós nós mostramos muito a nossa fragilidade quando a gente fica de joelhos diante dos pensadores, dos intelectuais do nosso tempo. De vez em quando a gente... Deixa eu achar a palavra certa aqui, né? De vez em quando a gente fica rasgando seda para um monte de gente, como se a gente precisasse deles para poder ser uma boa pessoa, para ser um cidadão de bem. A gente não precisa dessa gente. Essa gente é que precisa da verdade que nós conhecemos. E a gente fica aí rasgando seda para um monte de pensador. Legal, pode ler, eu leio também, eu gosto, tá? Mas eles, para mim, estão tudo no bolso. Jesus é maior, está acima. Enquanto eu não conseguir viver igual Jesus, o que eles falam para mim vão ser interessante, mas não vai ser nada tão assim absurdo, a ponto de me tirar o ar, de me fazer ficar assim, enfeitar meu Facebook com as frases dele. Não vou fazer isso.
porque para mim Jesus Cristo é suficiente. Porque Jesus escolheu umas pessoas, ele não precisava. Ele escolheu um cara que mexia com um tributo, outro, a maioria era pescador, tinha uma certa variação, não muito, ali no grupo dele. E ele ensinou para esses caras, andou com eles, explicou para eles, falou com eles como é que as coisas tinham que ser. E eles fizeram certo algumas vezes, mas mesmo assim, essa turma que andava perto de Jesus, de vez em quando dava cada uma variada, que era um negócio absurdo. A gente não consegue entender como é que eles saíam com aquelas ideias. Pedro, que era o cara mais atirado, era bom, eu pelo menos gosto de ler e ver como é que Pedro agia. Eu acho o Pedro muito voluntarioso, assim, ele não tem vergonha, né? Pedro é o cara que, assim, ele vamos votar? Vão. Ele é o primeiro a levantar a mão. Ele não fica esperando para ver quem está votando a favor ou contra, para ver para que lado que ele fica. Então, ele já levanta e fala o partido dele na hora. Não, eu estou a favor dessa decisão aqui, eu sou contra essa decisão aqui. Ele não tem crise com isso. Mas ele vacila um monte de vezes. Eles brigam entre si por ganância de cargo. Quem vai ficar do lado direito, quem vai ficar do lado esquerdo? Você achando que esse negócio de querer ser poderoso, de querer sobressair sobre os outros, ser novidade agora da política brasileira? Não, isso é antigo, gente. Isso aconteceu com o corpo apostólico ali, com os discípulos que estavam perto de Jesus. Visão corporativista para se defender. Quantas vezes fizeram isso? Um dia chegaram, foram pregar, voltaram para dar relatório a Jesus e falaram assim, ó, tem uma galera que está pregando lá, falando do Senhor, mas eles não são do nosso. Não tem uma sarça, não tem. Não tem. Então, e aí Jesus fala, e aí, qual é o problema? Mandamos eles calar a boca. Cala a boca. Silêncio. E Jesus falou, está errado. Não é porque não é presbiteriano que não está salvo, que não está fazendo certo. Não é porque é calvinista, que a pessoa não seja calvinista, que ela não está salva. Ela até não sabe, ela fica achando que perde aí, mas não tem problema, deixa ela pregar. Pode ser arminiano também. Não tem crise, não. Mas eles demonstraram corporativismo, falando, não, se não andar com a gente, não está. Não serve. É assim. Jesus, mesmo assim, continuou com esse grupo, não desistiu. E no dia que eles foram pregar e voltaram, assim, maravilhados. Com o quê? Com as pessoas convertidas? Não. Com o fato de eles terem sido escolhidos para anunciar o Evangelho? Não. Eles ficaram maravilhados porque Satanás caiu do céu. Aí Jesus falou, vocês estão olhando para o lugar errado. Vocês estão focando totalmente na situação desnecessária. Isso aí é só um detalhe na história. Vocês deviam estar felizes, com o coração assim, transbordante de alegria, porque o nome de vocês está no livro da vida. É isso que devia alegrar o coração de vocês, mas esses caras não estavam felizes, porque via demônio caindo. Tem gente que gosta. Tem alguém aqui que gosta? Um dia que aparecer, eu ligo para você e falo, ó, fica à vontade. Né? Eu não sou chegado, não. Mesmo assim, meus irmãos, Jesus enfrentou essas decepções, essas frustrações momentâneas, ele não desistiu. Um monte de gente aproximou dele com vontade de ganhar ele na lábia, chamando ele de mestre para poder, sabe, fazer uma média com ele. Ele não caiu nessa, mesmo assim ele continuou, tinha tristeza, aflição. Teve uma hora que ele pediu para os caras orar com ele, vamos orar, ora comigo, todo momento de aflição, meu coração está angustiado. Vamos orar? Vamos. Aí quando eu olhar para o lado, os caras estavam babando no travesseiro, roncando, dormindo. Mesmo assim, ele não parou de fazer o que tinha que fazer. Ele tinha um senso de vocação do que ele era, tão plenamente completo, reto, que ele não parou. E é nessa questão que eu quero que você se firme. As decepções não podem moldar você. Você não pode ser alguém que, como uma biruta. Todo mundo sabe o que é biruta? Todo mundo sabe o que é biruta? Aquele coador de café, que eles põem aí... Bem, agora eu me lasquei, né? Tem que falar que eu sou do interior, de cidade pequena. Quando eu era criança pequena lá em Carangola, existia, na época, um campo de aviação, que é um lugar que descia uns monomotor, aqueles aviãozinhos pequenininhos. E tinha lá a biruta. A biruta é aquele coador de café que ficava assim no alto, para saber para que lado que está o vento. Que aí ela bate e roda, a pessoa olha e vê.
Hoje tem um monte de mecanismo que sabe que não precisa dessa biruta mais. Mas tem gente que vive como a biruta, está ventando para lá, ele vai, está ventando para cá, vai, o movimento está na igreja, vai para lá também, agora na presbiteriana, aí vem para a presbiteriana. Ele não tem firmeza. Eu estou decepcionado, então agora eu vou me encharcar, vou tomar todas, vou beber, cair, levantar, vou fazer qualquer coisa do tipo. Não pode deixar que as decepções te moldem. E aí eu quero terminar. Como a gente pode vencer as decepções? Tá? 4 coisas rapidinho, para a gente encerrar, que agora é a conclusão. Primeiro, mantenha a sua emoção em dia. Não deixa chegar o dia mal, o segundo dia mal, o terceiro dia mal, para você compartilhar, dividir a carga com alguém. Você não vai aguentar. Não tem ninguém aqui que é super-homem, Mulher Maravilha, coisa do tipo. Homem de ferro. Você precisa de alguém. Compartilha. A vida comunitária não é um capricho da gente. A gente está tendo que viver em comunhão e tal. Esse negócio de comunhão não é uma conversa da boca para fora que tem que ficar bonito só no domingo. A gente precisa viver isso no dia a dia, durante a semana. Precisamos compartilhar com algumas pessoas, não todas. Não dá para a gente abrir um espaço aqui agora e falar assim, quem quer contar seu problema? E nós vamos... Não dá, aqui não dá, nesse momento não dá, mas nós precisamos de mecanismos, e nós temos eles, alguns deles ainda por implantar, para a gente exercitar aqui, onde você precisa compartilhar. Todo mundo aqui sofre, gente. Será que tem alguém aqui nessa igreja? Não, eu não sofro, eu sou blindado. Caramba, então eu preciso escorar em você. Me fala que você é assim, então, porque eu sofro. Eu sou ansioso, eu quero que troço que... Eu estou aqui no 5º mês, eu já queria que tivesse um monte de coisa acontecendo. Um dia desse eu recebi uma pastoral muito boa. Aí me falaram assim, você tem 2 anos para fazer, calma. Eu falei assim, obrigado por você me lembrar, mas eu queria que tivesse pronto já. Porque eu sou apressado. Porque quero resolver as coisas do meu jeito. Então, eu preciso me escorar, encostar em alguém encostar em mim para que as coisas funcionem. Então, para que suas emoções estejam em dia, mantenha um diálogo, uma conversa, não deixa juntar. O triste para mim, como pastor, principalmente, é perceber que, normalmente, as pessoas só procuram o gabinete depois que o troço já está todo escangalhado. Vem tomando pancada da vida, das situações, fazendo besteira, tomando remédio errado, fazendo um monte de coisa assim à mesa. Aí quando chega assim, o último momento, procurar o pastor. Quando eu olho, eu falo assim, por que você não falou antes? Lá atrás esse negócio era desse tamanhozinho, agora essa cobra já se criou. Não, nós vamos matar essa cobra aí, nós vamos dar um jeito. Mas podia ter resolvido antes, se tivesse compartilhado, conversado com alguém. Não permita que as circunstâncias te guiem. Quem tem que ser o guia da sua vida é Jesus Cristo. O pai dessa parábola é Deus, e Ele não muda de opinião. O filho vai embora? Vai. Ele está feliz com isso? Não. Mas Ele continua sendo o pai que sempre foi, tanto que quando o filho volta, Ele demonstra o mesmo carinho, a mesma alegria. Ele não deixa as circunstâncias mudarem Ele. Vai acontecer problema na sua vida, na minha família, na sua, todas as nossas famílias. Nós não temos a família do jeito que nós queremos. Não deixe que a circunstância te mude. Seja um agente de mudança das circunstâncias. Firme a sua vida em Deus, no Senhor. Olhe para Ele, olhe para Jesus, olhe como Deus sempre agiu, como Jesus sempre agiu, e faça como Ele fez. Mantenha um rumo e fala assim, eu vou desse jeito. Está todo mundo indo para outros lados, mas eu estou olhando para Jesus, eu vou continuar seguindo aqui, eu não vou mudar. Mantenha um padrão cristão. Não abra a mão das verdades, da palavra. Não tem como negociar isso, gente. Não podemos. As pessoas que não têm a fé, que não são cristãs, podem. Elas podem negociar o que quiser. Nós não podemos negociar tão grande salvação. A gente não pode abrir mão disso. O que a gente tem é o que move a nossa vida. Um detalhezinho ali, o número 3. Celebre sempre qualquer sinal de melhora. É porque a gente, às vezes, é tão assim, a gente vai ficando tão envenenado, amargurado, que a gente só escuta notícia ruim. E aí, toda vez que falam notícia ruim com a gente celebra a notícia ruim. Mas quando a gente fala de alguma coisa que melhora, a gente fala, mas isso aí, eu não sei quanto tempo isso vai durar, não. Quem estava aqui domingo passado? Não, domingo passado? Eu já estou meio perdido, não. É domingo passado mesmo. Quem estava aqui domingo passado? Quando o pastor Márcio pregou. Quem estava aqui? O Marcinho. Um pastor desse tamanhozão que pregou aqui. Então,
Nós tivemos um momento aqui, tinham poucas pessoas, foi no Dia das Mães, né? Foi domingo passado mesmo. E todo mundo deu preferência para o domingo de manhã, esqueceu o domingo à noite, então a turma que estava aqui estava bem reduzida, mas foi um culto tão gostoso. Nós tivemos um momento de louvor que assim, tão especial, manifestação assim, das pessoas de alegria de cantar a Deus de uma maneira tão especial, e alguém comentou isso. Viu como é que domingo estava? Foi gostoso. Aí tinha uma pessoa do lado e falou assim, era visitante. Quiser dentro d'água? Eu cortei na hora, falei assim, bicho, não importa quem que era, eu estava lá e estava bom. Você estava lá? Estava, então. Estava bom ou não estava? Estava, então pronto, acabou, bicho. Que vale isso. Celebra toda melhora que tiver. Não fica olhando só porque dá ruim, que dá mal, que está esquisito, está estranho, e fica valorizando o ruim, não. Quando deu alguma coisa boa, com alguma melhora, festeja isso, fala, que legal. Você está voltando, imagina o pai vendo o cara vindo lá, todo depenado, não tinha sandália, não tinha mais nada, ele todo desfigurado. Ele podia olhar para o filho dele e falar, ai, que tristeza, saiu daqui, era lindo, agora com esse cabelo todo desgrenhado. Podia ter feito um piti desse, feito um tipinho desse. Ele não, meu filho está chegando, vamos fazer festa. O filho dele prepara um discurso, não consegue terminar o discurso dele, que é, eu quero ser um empregado. O pai não deixa chegar nessa parte. Confere depois na sua Bíblia, depois olha isso com calma. Ele não deixa, ele fala, não, você é meu filho, vamos lá, gente, festa, festa, festa. Vamos celebrar as coisas que aconteceram. Quando acontecer alguma coisa, está ruim, acontecer um problema na sua família, na sua casa, nessa igreja, não importa onde, quando Deus moveu uma pequena coisa, acredite naquilo e festeje com aquilo. Precisamos ser tão negativos assim. O profeta mandava o secretário dele olhar, e aí, vai chover ou não vai? Aí ele ia, olhava, não, nada não. Tem hora que ele chega e fala assim, eu vi uma nuvem, mas está muito pequenininha, do tamanho da mão ainda. Só uma mãozinha. É isso aí, a glória a Deus, vai vir tempestade aí. Tem gente que olha para a pequena nuvem e fala assim, aí, está vendo? Não vai rolar nada. Daqui a pouco bate um vento, leva ela para o outro lado, não vai nem chegar aqui, nós vamos continuar na seca. Tem gente que é muito pessimista, é muito para baixo, só olha para o defeito das coisas. Então, ajuda, tá, meu irmão? Ei, presta atenção, ajuda. Festeje, larga de ser carrancudo, carrancuda, sabe? Tem gente que parece que o feijão azedou dentro dela e tá, sabe, vai fedendo, vai contagiando 3 metros em volta. Não precisa viver assim. Jesus nos dá oportunidade, vamos festejar coisas boas, nós temos vitórias todo dia também, do mesmo jeito que temos decepções. Eu estou falando que a gente precisa se preparar, ter uma reserva emocional para vencer as tragédias da vida, mas não, a vida não é feita só de tragédia, acontece muita coisa boa todo dia comigo e com você. Por último, fica atento àqueles que aparentemente estão certos. Tem uma galera que se perde muito fácil. Eu não sei como é que é você com localização, eu sou uma lástima. Eu não sei porquê. Diz que as pessoas que têm um AVC, por exemplo, né? Elas costumam ficar com a instalação trocada. A direita fica esquerda, esquerda direita, um negócio assim. Eu não sei se aconteceu isso alguma vez, eu desconheço. Eu sei que o meu norte sempre é para o sul, o sul é sempre para o norte. Eu não consigo explicar isso. A vida inteira eu olho para o mapa ao contrário. Não sei, talvez eu tinha que ficar de costa para ele, não sei o que acontece. Eu sou ruim de direção. Eu me perco com maior facilidade. Então, assim, quando o pessoal fala assim, vem aqui em casa, tal lugar, pelo amor de Deus, me dá o nome da rua, o número que eu acho. Eu acho não, o Google acha. O Google Maps que acha, porque eu não vou achar, não adianta. Você sabe o supermercado Ramos? Esse eu já sei. Então, aí você vai passar ali, que não sei o que, já piorou. Me dá logo o nome da rua, que eu sou um desses que vive montado mesmo nesse serviço, porque eu preciso. Já baixei o mapa offline, não dependendo da internet, porque eu preciso disso, porque eu me perco com muita facilidade. E tem gente que se perde mesmo, até dentro de casa. A história que nós lemos, do verso 25 em diante, olhem na sua Bíblia, o filho mais velho estava lá e tal. Esse cara é o tipo de gente que se perde dentro de casa. Ele vai falar basicamente o seguinte, pai, ele não entra,
ele pega a pirraça e fica do lado de fora, só que como o pai não é movido à circunstância e quem manda na casa é o pai, a festa continua rolando do mesmo jeito, não tem essa de que, porque tem uns filhos que saem, que não conseguem voltar, porque o filho o mais certinho não quer deixar. Ele pode até não querer deixar, mas quem fica de fora da festa é ele, porque ele não manda em nada, quem manda é Deus. Então, eu já vi umas conversas por aí, falei assim, achei muito... nada a ver. O máximo que o carrancudo consegue é ele ficar fora da festa. Mesmo assim, o pai tem uma atenção especial com ele. Se você lembrar, nós lemos aí do verso 25 em diante, ele fica sabendo que o filho mais velho está do lado de fora, que não está querendo participar da festa, e ele vai lá e conversa com ele, e o filho dá as desculpas mais farrapadas do mundo. Eu estou sempre com o senhor nunca me deixou me deu um cabrito, e falou assim, quem te disse que eu não te dei? Você nunca pediu? É porque tem gente que está aqui dentro, mas não percebeu ainda o quanto é bom viver na presença de Deus. Talvez aconteça isso na minha família e na sua também. A gente, por algum problema da vida aí, as pessoas que estão perto de nós ainda não perceberam o quanto que elas são amadas por nós. O quanto elas têm acesso a gente. E as coisas que nós temos são delas. E elas também são nossas. Nós somos uma família. Mas tem gente que se decepciona, se perde muito fácil. Esse cara se perdeu dentro de casa, ele não foi para lugar nenhum, mas ele estava perdido, ele não estava sintonizado com o pai. E pior, ele é aquele tipo de gente que ele ouve e não entende, está perdido dentro de casa, e ele tem desprazer quando o outro se acha, quando o outro se encontra. Ele não consegue se alegrar com a alegria do outro. Esse é um outro problema, que eu vou parar por aqui, senão já está grande demais. O outro problema é a gente não conseguir ter prazer na alegria do outro. Se você se perceber assim, toda vez que alguém te contar uma vitória, uma coisa boa, você ficar meio assim, sei lá, hein? Cuidado, hein? Cuidado que você pode estar perdido dentro de casa. Quem não consegue se alegrar com o outro que estava morto, reviveu, estava perdido, foi achado, está perdido também. Mesmo assim, a Bíblia mostra que nós não podemos descuidar desse. Então, quando vier a decepção, meus irmãos, essas 4 coisinhas eu queria que você levasse para casa. Mantenha as emoções ali ajustadas. Nós somos uma igreja, meu irmão, não é para poder ter um CNPJ, para poder ter um galpão aqui, um lugar. Nós somos uma igreja para cuidar uns dos outros mesmo. Então, nós estamos aí para isso, todos nós aqui. Deus fala para a gente confessar pecados uns aos outros para ser curados. Ou seja, é aqui que as coisas realmente se resolvem, as coisas principais da vida se resolvem. Então, vamos viver isso na prática. Então, não se fecha, não entra dentro de uma cápsula e fala assim, eu me basto. Não, você não se basta. Compartilhe com alguém, divide, vamos andar juntos. Não deixe que as circunstâncias te moldem. Não tenha miséria na hora de se alegrar com as pequenas melhoras. Quando acontecer uma coisa boa, festeja. Graças a Deus, que bom que isso te aconteceu, que bom que você está acertando agora. Não, mas eu só dei um passo, mas você já deu um, que ótimo, porque para dar 2 tem que dar 1 primeiro, então vamos festejar isso. E fica atento com aqueles que teoricamente, nunca erraram, mas que às vezes estão perdidos perto da gente, porque eles também precisam da nossa atenção. É assim que a gente vai viver em família. E só assim que nós vamos vencer as decepções. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, vou orar por mim e por você agora. Deus querido, mais uma vez, sua palavra, estudamos a sua palavra aqui e pedimos que o Senhor tenha misericórdia da gente. E nos ajude a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor fala com a gente, que o Senhor nos dá. Nós precisamos mesmo que o Senhor nos abençoe. Nunca houve do Senhor enganação. O Senhor nos disse que a gente precisava estar preparado para o dia mau, para os dias ruins. Que o Senhor falou para a gente que a gente teria dias de decepção, de tristeza, mas se a gente firmar nosso coração no Senhor, a gente pode vencer esses dias de tristeza, de decepção, de angústia. Nossas famílias são como nós, falhas, errantes, às vezes desafinadas,
tortas em alguns momentos, mas nós acreditamos que a sua graça é suficiente para nós e para a nossa família também. E é isso que nós rogamos, a graça do Senhor sobre a nossa família. Pedimos que seja assim no nome de Jesus. Amém.